Então, o Alvalade Cineclube começou há cerca de 3 anos, começa com um grupo de amigos que têm de alguma forma relações com o território de Alvalade, e que em várias conversas refletíamos sobre o facto de um território como o de Alvalade, muito ligado ao cinema historicamente, que já teve 20 salas de cinema a funcionar ao mesmo tempo. De repente não temos praticamente oferta, temos um multiplex, mas a tradição do cinema de bairro perdeu-se. E nós gostávamos de voltar a reanimar essa ideia de cinema comunitário e cinema para a comunidade, e daí nasce o Alvalade Cineclube, quase como um meio manifesto político ou de ativismo de cidadãos. E, portanto, começa há 3 anos, temos tido uma atividade regular, excetuando a altura de Covid, mas Confinamentos obrigatórios. em que ninguém teve atividades regulares, mas pronto, mas tivemos sempre atividades regulares. Inicialmente no Centro Cívico Edmundo Pedro e desde janeiro na Sala Fernando Lopes na Universidade de Lusófona. Atualmente temos ciclos que duram cerca de 2 meses, com sessões todas as semanas, às quintas-feiras às 21 horas. E então, pergunto-vos como surgiu o Salão de Lisboa e qual o seu principal objetivo? O Salão Lisboa surgiu de uma ideia de voltarmos a pegar em espaços de memória. Fizemos uma primeira edição e o Salão Lisboa também, e chama-se Salão Lisboa porque havia o Salão Lisboa. Ali no Martim Muniz, ali no Martim aliás, Muniz, ainda está lá o Salão Lisboa, embora seja uma loja de chineses, sim. Stating the obvious. É uma loja de chineses. E a ideia era recuperar espaços de memória e espaços sobretudo comunitários, porque a ideia do Cineclube e da forma como nós também vemos esta atividade é muito ligada à comunidade, portanto é um cinema para as pessoas verem e discutirem. E fizemos a primeira edição do Salão Lisboa no início deste ano, em sociedades recreativas espalhadas por toda a cidade. Tivemos em Alfama, tivemos em Alcântara, tivemos em Campolide, em espaços muito diferentes. E agora a segunda edição, mais concentrada aqui em Alvalade, no território, em espaços que já foram cinemas. Sim, esta é a edição bairro do cinema e regressa um bocadinho à ideia original se calhar até da formação do Cineclube, que olha para especialmente para o território, apesar do que está a acontecer poder ser verificado em Lisboa, no país e transversalmente em termos internacionais, sendo que Portugal tem um grave problema de não ter cinemas independentes, não é? Os cinemas de rua que existem estão ligados a distribuidoras ou produtoras e não temos verdadeiramente salas de cinema independente. Então, os espaços escolhidos vamos projetar à porta do Cinema King, vamos projetar no terraço do Quarteto, à porta do Caleidoscópio e, não podendo projetar à porta do ABC Cine, porque estaríamos a ocupar a via pública, vamos projetar no Jardim dos Corucheus, que tem também uma ligação muito forte ao filme que vamos projetar lá. Portanto, esta segunda edição Bairro do Cinema é também uma edição ligada a espaços de memória, mas uma vez mais com uma tónica bastante clara de que vamos projetar à porta de sítios que já foram cinemas e onde já não se pode viver o cinema. Quer dizer, nós ainda pensámos em ir para dentro destes espaços, mas quer dizer, todas as questões logísticas que implicam entrar no antigo King ou quer dizer, no Caleidoscópio, o que aconteceu em Portugal é que muitas das salas de cinema que fecharam foram reconvertidas para outras coisas ou, grosso modo, o cinema interior, em termos de paredes e de instalações, foram destruídas. E isso causava logo ali uma impossibilidade de podermos projetar lá dentro. Fazer à porta
E fazer ao ar livre, não só porque é verão, mas fazer à porta é também um statement, não é? Uma declaração de que desta porta nós não podemos mais passar e não podemos continuar a entrar porque estão fechados. E, portanto, vamos fazer à porta projetando contra os edifícios, bom, na tela, mas as pessoas vão estar de frente para sítios onde já viram cinema. Muito. Muito importante neste projeto. Sim, principalmente numa cidade que se está a redesenhar em termos humanos, é também para nós importante recuperar esta memória para quem a viveu e para quem não a tem. Sim, exatamente. É que em Alvalade, e isso vê-se muito, por exemplo, aliás, quando nós começámos as sessões das pessoas que se lembravam de como é que era o cinema em Alvalade. As pessoas têm sempre, as mais velhas, há uma geração que se lembra das pessoas se juntarem no Luanda, no Vavá, para conversar. A atividade de cineclube, portanto, toda uma conversa à volta do cinema. E as pessoas que não se lembram disso, ou seja, não têm essa memória, mas têm essa vontade, sentem essa falta. E nós sentimos muito isso nas sessões, das pessoas procurarem isso. E outras, acho eu que, e é muito bonito ver, que muitas vezes temos sessões de pessoas que não sabem que estão à procura disso e descobrem quando vêm às sessões, é verdade. Sim. Então, vamos começar com o Alcindo. Do Miguel Dores, Dores. No dia 2, portanto, este sábado. Em frente ao Cinema King. De seguida vamos passar o Quilos, o Mal da Fita no terraço do que era o antigo Cinema Quarteto. Que, curiosidade, o Killers estreou no Quarteto, portanto é um regresso do Killers à sala que o viu nascer. São mesmo espaços de memória, isto é muito bonito. Nós temos estas coincidências às vezes. Sim. E depois temos o Jardim dos Corcheus, com o Já Estou Farto. E terminamos o Salão Lisboa com a Cidade Branca, do Alan Tanner, no Jardim do Caleidoscópio. Sim, exatamente. E convém dizer também que o Já Estou Farto, que fala sobre o movimento punk em Alvalade, que nasceu exatamente ali nos Corcheus, e há um mural que também as pessoas vão poder ver. Exatamente, portanto está tudo ligado na realidade. A resposta fácil e desejável era sim, não é? Mas a verdade é que sem apoios estatais e sem apoios, não só estatais, mas também privados, sem apoios, eu diria que é muito difícil que essas salas, nomeadamente as salas que abriram e que não voltaram a abrir com outras funções, como o King, porque o Quarteto hoje em dia tem outra função e, portanto, não faria agora sentido desalojar a empresa que lá está para voltar a... Bom, faz sempre sentido. Não, estou a brincar, mas... Mais do que isso, talvez seja mesmo refletir uma nova forma de ter cinema, ou seja, cinemas independentes e cinemas de rua, como nós chamamos, não é? Que não estão em multiplexes. Quer dizer, faz parte de uma reflexão e de, se calhar, de uma reinvenção de como é que nós podemos fazer isso agora, como é que se pode, mas tem que passar, claro, por apoios estatais, privados, e tem que ser também uma coisa mais... para voltar a acontecer mais sólida. Sim. Quer dizer, acho que isso também é um questionamento sobre porque é que nós deixamos este tipo de cinemas fechar e porque é que o cinema de repente se chutou o cinema para multiplexes e para o domínio dos distribuidores e produtores, portanto só eles é que podem passar cinema em sala de cinema. Porque só eles é que têm os meios para o fazer, e porque é que não há projetos de recuperação, seja de cinemas antigos, seja de promoção de aberturas de novas salas com estas tradições e com novos formatos e novas propostas de programação e de exibição e de formas de estar. Há vários exemplos na Europa e porque é que em Portugal nós não temos esta discussão, porque é uma discussão que não se está a ter. E se calhar o Salão Lisboa também serve para deixarmos mais
mais do que mostrarmos espaços de memória e falarmos sobre a memória dos locais, é refletirmos sobre quem fomos, o que somos e quem é que queremos ser na cidade. E criar novas memórias, não é? Porque podemos criar novas memórias se trabalharmos esta questão. Tem vários papéis, acho eu. Tem vários papéis. A nossa experiência no Alvalade Cineclube é que aquilo a que nos propusemos, e se calhar no início por uma vontade muito individual barra coletiva, porque nós somos 9, mas do que nós suspeitávamos que era uma necessidade das pessoas, que é ver cinema de forma comunitária. A resposta a esta nossa questão que lançámos para o ar, será que somos os únicos ou haverá mais gente? A resposta é claramente, há muito mais gente à procura e com desejo de o fazer. Não é por acaso que as nossas sessões têm uma saudável frequência e pessoas que já fazem uso do Cineclube como nós gostaríamos que fizessem de um cinema de rua, ou seja, vou lá abaixo beber um café, vou lá abaixo ao Cineclube ver um filme, independentemente de saber ou não qual é o filme, o que é que está a ser programado, e tornou-se uma forma de encontro e de discussão. As pessoas estão muito ávidas e continuam ávidas em consumir cinema para poder falar dele, porque consumir em streaming não é, primeiro para nós não é cinema, e consumir em streaming para não falar ou isso não ser uma experiência comunitária. Se calhar o filme ou a proposta fica muito aquém daquilo que poderia ser. Olha, o meu desejo, Julieta, não sei quanto a ti. Ui, conta. Tudo. Não, o meu desejo era exatamente que o Salão Lisboa e iniciativas como estas possam questionar mais e deixar mais perguntas na cabeça das pessoas sobre que tipo de cinema é que querem, que tipo de experiência é que querem de cidade, e relacionado com o cinema, obviamente. Era essa a pergunta que eu gostava de deixar na cabeça das pessoas quando elas saem das nossas sessões e quando saírem do Salão Lisboa. Eu gostava que essa pergunta levasse à ação, ou seja, que fosse mesmo uma semente de mudança, porque acho que o cinema também pode voltar a ter um papel muito mais presente nas nossas vidas, sobretudo em coletivo, em comunidade, tal como tem outras artes, ou seja, o teatro, artes plásticas, artes performativas, etc, etc. E acho que é possível. E se estas perguntas germinarem ação e vontade, eu adorava. Era isso que eu gostava.